Fala galera, beleza? Então hoje a gente está aqui com mais uma aula de revisão. Hoje vamos revisar o nosso assunto 2, que é Geologia e Relevo, mais um assunto de Geografia Física extremamente importante aí para as principais provas de Santa Catarina e do Enem. Então, falando de Geologia e Relevo, são assuntos bem relacionados, né? Afinal, o relevo ele ocorre em cima de uma estrutura geológica. Vamos começar falando sobre as eras geológicas. Basicamente, elas são 4 eras. A Terra tem uma história geológica de cerca de 4,6 bilhões de anos. Então a gente estima cerca de 4,5, 4,6 bilhões de anos. E durante os seus primeiros 2 bilhões de anos, por exemplo, a Terra ficou apenas resfriando magma. Pensa que a Terra era uma bola de rocha derretida e ela foi resfriando até configurar uma crosta terrestre. E isso durou aí bilhões de anos. Não tinha vida, não tinha praticamente nada na Terra. Começam a surgir aí as primeiras formas de vida. Que período é esse? Cambriano e pré-cambriano, tá? Pré-cambriano e cambriano. E daí 550 milhões de anos atrás, ou seja, 4 bilhões de anos ficou no pré-cambriano e cambriano. 550 milhões de anos atrás vem a era paleozoica. E do ponto de vista da vida na Terra, surgiu ali o mar. Imagina que a rocha, enquanto ela ia esfriando, ia saindo um vaporzinho. Esse vaporzinho criou a atmosfera e criou o mar. E daí as primeiras formas de vida marinha surgem há 500 milhões de anos atrás, mais ou menos 500 milhões de anos atrás. Depois vem a era mesozoica, a famosa era dos dinossauros. Cerca de 200 milhões de anos atrás. Ah, professor, ali está 245. Cara, eu te mostro 5 livros de geologia diferentes que vão dar de forma totalmente diferente esses valores, mas sempre na casa de 200 milhões de anos atrás para representar a era mesozoica, certo? O que acontece aqui? A gente tem uma estabilização da crosta terrestre e a gente começa a ter uma nova movimentação da Terra. Como assim? Cristalizou a crosta e agora ela começa a querer trabalhar novamente. Então aquele calor armazenado dentro da Terra começa a pressionar a crosta e ela começa a se movimentar. Da Pangeia, aquele primeiro formato que a Terra teve entre mar e terras emersas, e daí a gente começa a ter a migração dos continentes. E aí a gente vai migrando até chegar na configuração que a gente está agora, certo? E aí na era Cenozoica, cerca de 100 milhões de anos para cá, surgem os mamíferos, surgem os animais que a gente conhece de forma mais parecida aí com o ser humano. O ser humano vai surgir apenas 1 milhão de anos atrás. Tá? Então o ser humano surgiu na era Cenozoica, que é a mais recente, no período quaternário, que é o período, que é uma subdivisão já das eras, mais recente de todas. Se a idade da Terra é um prédio de 30 andares, o ser humano é a última camada de tinta. Ele é insignificante em termos de tempo na Terra. E olha tudo de cagada, tudo de estrago que a gente já conseguiu fazer na Terra nesse curto prazo que a gente se encontra sobre a face dela, certo? Vamos falar um pouco aqui então sobre a configuração atual. Aqui a gente tem a teoria da tectônica de placas. A gente sabe que aconteceu vários tipos de transformações deixa eu ver se dá para dar play aqui. Opa! Tenta dar um play ali em cima, se for possível. Dá um play aí, vê se em cima da tela aí. A Terra a gente sabe que passou por vai sentir os tremores maiores, mas os menores muitas vezes a gente nem vai sentir. E ocorrem milhares de tremores todos os dias. Só que a maioria não é sentido nem no Chile, nem no Japão, nem nada parecido. Deixa eu só voltar aqui. Então, e daí a gente tem essa configuração na atualidade. Isso que eu acabei de mostrar, do dobramento moderno ali, é a placa de Nazca, por exemplo, que é uma placa que está agindo de forma convergente com a placa sul-americana. Então a placa de Nazca ela entra por debaixo da placa sul-americana, enquanto ela arrasta, ela faz a placa sul-americana na borda oeste dobrar, e onde que a gente tem a Cordilheira de Himalaia. O mesmo acontece aqui, entre a Índia e a China, a gente tem a Cordilheira de Himalaia. Sempre áreas de movimentos orogenéticos convergentes. Orogênese é um movimento horizontal da crosta terrestre, tá? Ele pode ser convergente ou divergente, por exemplo, entre a África e a América. E daí vai rasgar a crosta terrestre e ela vai sangrar. Pensa que aqui é que nem a pele, eu vou pegar a pele do meu braço, se eu ficar puxando, uma hora eu vou rasgar e o sangue sai. O sangue é um manto da terra querendo chegar à superfície. Depois o sangue seca,
e fecha o buraquinho, fica uma cicatriz. Aí a gente tem uma cadeia que a gente chama de dorsal debaixo do Oceano Atlântico. Olha que legal. Né? E num futuro distante, né, a gente vai ter um novo continente entre a África e a América do Sul. Tá? Então o que o GIF, o videozinho que eu mostrei para vocês ali, estava tentando mostrar é isso daqui, só que aqui está estático. Né? Então a gente está vendo uma placa tectônica ir para debaixo da outra. Tá? E essa vai para debaixo porque ela é mais densa, a outra é menos densa e acaba dobrando, certo? Questão da Federal do Rio Grande do Sul. Considere as afirmações abaixo sobre a teoria da tectônica de placas. A teoria da tectônica de placas é a que consegue identificar as placas tectônicas em 1960. Tá? É uma teoria que ajuda a comprovar que a teoria do Alfred Wegener estava correta. Quando ele foi ridicularizado de que o pessoal achava que a Terra era até plana, e ele estava dizendo que a África já foi grudada na América do Sul. Então isso era ridículo para a comunidade científica da época. Então só para a gente ver que nem tudo que é verdade hoje vai ser amanhã, né? Então a gente costuma dizer que a ciência ela é uma verdade absoluta, mas às vezes não é para sempre aquela verdade absoluta, até que venha outra verdade, né? Então isso é muito interessante na parte da ciência. A litosfera, ou crosta terrestre, de acordo com essa teoria, está fragmentada em placas rígidas que se movimentam. Placas rígidas que são as placas tectônicas. Sim. 2. As placas tectônicas são movidas pela convecção do manto. O que é convecção? Esse calor que tem dentro da Terra, ele acaba empurrando a crosta terrestre. Sim. E a energia vem do calor interno da Terra. Já parou para pensar que há 4 bilhões e meio de anos a Terra surgiu e continua pelando dentro da Terra? Então, assim, durante 4 bilhões e meio de anos, o interior da Terra não esfriou. Só consolidou uma crosta há 500 milhões de anos atrás. Tá? Então tem muito por acontecer ainda na Terra, pode ter certeza. Tá? Então a 2 também está certo. 3. Os limites das placas apresentam feições de grandes proporções, como estreitos cinturões de montanhas, né? Cinturões de terremotos e cadeias de vulcões. Normalmente áreas de convergência de placa, principalmente de convergência, a gente costuma dizer que estão dentro do contexto ali, 80% desses encontros mais fortes, né, estão em áreas ali, por exemplo, na Indonésia, na borda do Pacífico, tanto pelo oeste do Pacífico como pelo leste. Então Chile, né, Estados Unidos, vai dando a volta, pega o Japão até o outro lado, ali a gente tem 80%, a gente chama de Círculo de Fogo do Pacífico. Tá, ok? Falar um pouco de relevo também, o relevo segundo o Haroldo de Azevedo, falar de relevo brasileiro. Né? A classificação do relevo brasileiro, aqui você precisa ter certeza, é essa aqui. Esse mapa aqui é um mapa da década de 40, 50. Tá? Então o primeiro mapa de relevo que tem no Brasil é esse, ó, planaltos e planícies. Né? Então a gente tem o Planalto Meridional, que é o que está na região sul, Planalto Basáltico, né, que ocupa boa parte da região sul do Brasil, Planalto Atlântico, começa aqui em Joinville, mais ou menos vai até o Nordeste, que é o que a gente chama de Serra do Mar também, a borda dele, né? Planalto Atlântico, pensa, Planalto, lugar alto, né? Atlântico voltado para o Atlântico, não tem como errar. Tá? Planalto Central, Brasília, Cerrado, Planalto Central. Planalto das Guianas tem que estar no norte, lá onde que a gente tem as maiores altitudes do Brasil, por sinal. Na divisa lá com a Venezuela, aquela região ali, o Planalto das Guianas a gente vai ter 2.800, 2.900 metros no Pico da Neblina, certo? Pico da Neblina, 2.900 e alguma coisa. Planície Amazônica, né? É uma planície, né? Tá aqui, planície do Pantanal, planície do Pampa, planície costeira. Todos os nomes têm alguma lógica que tu conhece. Então esse é um mapa essencial. Só que é claro que fizeram mapas mais complexos do que esse depois. O Absaber que criou os domínios morfoclimáticos, que você vai estudar em bioma ali também, né? Que é parecido com a classificação dos biomas, né? Ele criou um mapa que ele entendia que geologicamente essas formações eram um pouco diferentes em alguns lugares. Mas a base é a mesma do Haroldo de Azevedo. O Planalto Meridional está aqui, o Central está aqui, a planície do Pantanal está aqui. Agora mudou para planícies e terras baixas da Amazônia, dá na mesma. Né? Você não vai errar uma questão porque está escrito um pouquinho diferente. Né? Planalto das Guianas, ok. Planalto Uruguaio Sul Rio Grandense. Então ele mudou de planície para Planalto. Né? Pô, mas ou é planície ou é Planalto. Né? Pois é, então mudou a forma de classificar o que é uma planície e o que é um Planalto. Porque hoje a gente chama de planície só áreas que estão com média de altitude abaixo de 100 metros.
né? Então o Rio Grande do Sul, a área dos Pampas, está na faixa de 200, 300, por isso que é planalto, tá? Mas não é alto igual, por exemplo, o Planalto Meridional, que chega a 1.800, 2.000 metros de altura, certo? E todo o Planalto Atlântico virou as serras e planaltos do leste, sudeste, mas também acho que não tem como errar, né, numa comparação com outros grupos que a gente tem aí. Aí veio o Jurandir Ross, tu pensa que estava difícil? Né? São aqui 28 unidades de relevo. Eu, professor, sei todos de cor? Não. Né? Se um dia me perguntar, né, esse número 6, vamos ver o nome desses 6 aqui? Né? Ó, planaltos residuais sul-amazônicos. Opa, se eu ver alguma coisa e tiver que associar, eu vou conseguir associar com isso aqui estando no sul da Amazônia. Mas dizer que eu sei de cor todos eles antes de olhar, não sei. Mas os principais continuam sendo os mesmos. Entende? Então, por exemplo, assim, ó, esse número 3. Isso aqui antes a gente chamava de Planalto Meridional. Né? Vamos ver o que é o 3 agora? Planaltos e Chapadas da Bacia do Paraná. Não ia errar, entende? Se tivesse que responder, eu ia saber associar que esse ali é um Planalto da Bacia do Paraná. Certo? O número 7, vamos ver? É bem importante, ele pega Santa Catarina, boa parte do que antes a gente chamava de Planalto Atlântico. Né? Número 7, planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste. Tem lógica, sempre tem uma lógica que a gente consegue associar da forma correta. Tá? Ele não quer uma decoreba absurda que as pessoas consigam fazer na escola. Tá? Então as questões costumam ser bem coerentes, inclusive nesse sentido. Tá? De não exigir só decorar, que no passado a geografia era só isso. Tá? O número 23, o número 23 parece o Rio Amazonas ali, né? O traçado. Né? Vamos pegar o 23, planície do Rio Amazonas. Tá? Grande diferença do mapa dele, cor amarela. A cor amarela representa as depressões de relevo. Então agora a gente tem a planície abaixo de 100 metros, os planaltos acima de 600 metros e o que está no meio, às vezes pode estar mais alto, mas representar uma área de rebordo, de desgaste dos planaltos, a gente chama de depressão de relevo. Certo? Então é uma área rebaixada ao redor de um planalto, tá? Principalmente em áreas que no período devoniano, lá na era paleozoica, estiveram cobertos pelo mar, né? E a gente teve boa parte da Amazônia coberta pelo mar há milhões e milhões e milhões de anos atrás, certo? Questão, né? Observe atentamente o mapa. Isso aqui é o mapa do Jurandir Ross, porque ele já tem a classificação das depressões, certo? Elaborado com base em imagens de radar, o novo mapa do relevo brasileiro, de Jurandir Ross, possibilitou ampliar a complexidade da geomorfologia do Brasil. Os planaltos e planícies já presentes em classificações anteriores, o geógrafo propôs a criação de uma terceira macrounidade, as depressões, que são superfícies mais rebaixadas que as áreas do entorno, onde predominam processos erosivos. É exatamente a explicação de depressão em qualquer aula de geografia sobre relevo que você encontrar. Beleza? Por hoje era isso. Até a próxima. Obrigado.